Questão número 9, elaborar o gráfico da função f de x igual 5 elevado a x. Então, baseado na função 5 elevado a x, vamos atribuir alguns valores para x. Quando x for 2, vai ficar 5 ao quadrado. Quando x for 1, 5 elevado a 1, 5 elevado a 0, 5 elevado a menos 1. No caso do 5 ao quadrado, o y dá 25. 5 elevado a 1, 5. 5 elevado a 0, 1. 5 elevado a menos 1, 1 sobre 5. Daí a gente joga esses valores para formar o gráfico. Então vamos lá. Os valores menos 2, aliás, 2, 1, 0 e menos 1 no eixo x. E estes resultados aqui, ó, vamos lá. Quando x é 2, y é 25. Então, quando x é 2, y é 25. Quando x é 1, y é 5. Quando x é 1, y é 5. Quando x é 0, y é 1. Quando x é 0, y é 1. E quando x é menos 1, y é 1 quinto. Quando x é menos 1, y é 1 quinto. Daí temos este gráfico correspondente à letra A. Temos o cálculo e embaixo a representação gráfica. Na letra B, a função g de x, 1/3 elevado a x. Então, vamos atribuir aqui alguns valores para x que serão jogados na função 1/3 elevado a x. E o que vai ser colocado no lugar do x? No caso, nesse aqui, vai ficar 1/3 elevado a 1, que é este 1 aqui. Nesse momento aqui, 1/3 elevado a 0, que é esse. E nesse momento aqui, 1/3 elevado a menos 1, que é esse aqui. O resultado em y será 1/3 elevado a 1 continua 1/3. Então, quando x é 1, y é 1/3. Quando x é 0, temos 1/3 elevado a 0. Todo número elevado a 0, o resultado é 1. 1/3 elevado a menos 1, inverte, fica 3 sobre 1, que é o próprio 3. A representação gráfica ficará: quando x é 1, y 1/3 no gráfico. Quando x é 1, y é 1/3. Quando x é 0, y é 1. Quando x é 0, y é 1. Quando x é menos 1, y é 3. Quando x é menos 1, y é 3. Sempre que temos uma função exponencial cuja base é uma fração imprópria, ou seja, que dá entre 0 e 1, este gráfico será decrescente. Verificamos agora na letra C. Vamos atribuir valores 1, 0 e menos 1 na função 1/4 elevado a x. Então, aqui o x vale 1, aqui o x vale 0 e aqui o x vale menos 1. Neste caso, o resultado vai ser o próprio 1/4. Nesse caso, 1, todo número elevado a 0. E nesse caso, inverte a fração, vai ficar 4. Jogando esses resultados no gráfico, teremos, quando x é igual a menos 1, aqui, o y é 4. Então, aqui é 4. Quando x foi 0, y é 1. 0, 1. E quando x foi 1, o y deu 1/4. x 1, y 1/4. Esse é o gráfico e a tabela da função h de x. Na letra D, 4 elevado a x, que vai ficar 4 elevado a 1, 4 elevado a 0 e 4 elevado a menos 1.
4 elevado a 1, y igual a 4. 4 elevado a 0 dá 1. E 4 elevado a menos 1 dá 1/4. Aproveito aqui para enfatizar que esta função 4 elevado a x, ela é uma função crescente. Sempre que aqui estiver maior que 1 elevado a x, vai dar crescente. Então, essa é a curva exponencial da função 4 elevado a x. Comparando com a tabela, aqui temos menos 1 e 1/4. Aqui, ó, menos 1 e 1/4. 0 e 1, 0 e 1. 1 e 4. 1 e 4. Então, esta que está destacada é o gráfico da função exponencial 4 elevado a x. Enquanto esta 1 sobre 4 representa uma função decrescente. Então, o gráfico da função crescente, esta base aqui é maior que 1. E o gráfico da função decrescente, esta base aqui fica entre 0 e 1, uma fração entre 0 e 1.